Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Carlos Lazarim e hoje nós vamos falar sobre programação orientada a objetos em Java. Então, o que é a programação orientada a objeto? A programação orientada a objeto é um paradigma de programação, ou seja, uma forma de você resolver problemas de programação voltado a objetos, como o próprio nome diz. Podemos dar alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Então vamos pensar num exemplo prático de linguagens de programação que temos um outro tipo, que são linguagens estruturadas, ou em forma de script, que são um conjunto de instruções executadas em sequência. Tá? Então vamos supor assim, você quer criar um programa de computador que ele abra seu navegador, o Google Chrome ou qualquer navegador que tenha a sua preferência, acesse um determinado site e faça um download de um determinado conteúdo. Então você vai ter uma sequência de ações a serem executadas nesse script. Abrir o browser, acessar o site e fazer download do conteúdo. Na programação orientada a objeto, tudo isso, o site, a ação, o download, tudo se torna classes que têm atributos e métodos, e cada classe ela gera o que nós chamamos de objetos, que são derivações dessa classe, que são filhos dessa classe, que são criações a partir dessa classe. Ok? Eu vou mostrar isso para vocês em exemplo prático que vai ficar muito mais claro. Tá? Então, pensando nesse conceito de classes e objetos, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, vamos pensar assim na classe fruta. Então, nós temos uma fruta. Uma fruta é uma categoria, certo? Então, nós temos uma fruta e essa fruta ela tem um atributo, por exemplo, ela tem um nome, ela tem um sabor, ela tem uma cor, certo? Isso são características comuns das frutas, certo? Ela é adocicada ou não. E aí, nós temos essa classe, então, que é essa categoria, que é a nossa fruta, e queremos criar uma instância a partir dessa classe, um objeto a partir dessa classe. E a nossa fruta, ela não é mais uma fruta genérica. Nós temos uma fruta, por exemplo, um abacaxi. Então vamos lá e criamos um objeto que é do tipo fruta, que é da classe fruta, e esse objeto ele vai ter o nome de abacaxi, ele vai ter uma cor amarelada, alaranjada, depende do seu abacaxi, se está verde, está maduro, né? Não vem o caso aqui. Ele vai ter um sabor adocicado, sim, é verdadeiro ou falso, certo? Então ele é do tipo fruta. Que mais? Nós podemos criar uma outra fruta, podemos criar um kiwi, que ele é verde, adocicado, não, e assim por diante. Tá? Qual outro exemplo de classe que nós poderíamos levar em consideração? Vamos pensar aqui numa outra abstração, numa outra categoria. Vamos trabalhar, por exemplo, com veículos. Né? Então nós temos o veículo. O veículo nós temos algumas propriedades que são comuns entre eles, certo? Nós temos o ano do veículo, nós temos a cor do veículo, nós temos a marca do veículo. Isso é sua classe, você quer criar um objeto desse veículo, você quer criar um Gol, você quer criar um Fiesta, não sei, temos diversos veículos aí circulando hoje em dia, né? Então nós podemos criar uma classe, que é o veículo, e aí instanciar objetos a partir dessa classe para determinado veículo que nós temos. Então vamos criar um Gol do ano, não sei, 2022, ele vai ser branco. Vamos criar um Fiesta, que ele também é do tipo veículo, mas ele vai ter um ano de fabricação, não sei, 1998, vai ter uma cor que vai ser vermelho, ele vai ser de uma marca Fiesta da Ford e assim por diante. Então, essa é uma visão geral de programação orientada a objetos. Nós vamos também abordar conceitos importantes como encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo. Então eu vou abrir aqui minha ferramenta de desenvolvimento, minha IDE, eu utilizo o IntelliJ e vou mostrar um pouco desses exemplos na prática para esses conceitos ficarem mais claros para vocês. Não se preocupem se você não sabe Java, se você está começando agora ou se você já é um profissional mais experiente. Não se preocupe com a linguagem em si. Vamos focar aqui apenas nos exemplos, ok? Antes da gente continuar com o nosso vídeo, eu só queria fazer uma pequena pausa e pedir seu like, sua inscrição aí, seu compartilhamento, para que esse tipo de conteúdo chegue a outras pessoas que se ligam nesse tipo de assunto e dá uma força aí para o nosso canal, ok? Muito bem, já estou com a minha ideia aberta aqui, que é a minha ferramenta de desenvolvimento, e vamos trazer alguns exemplos para exercitar esses conceitos da programação orientada a objetos com vocês. Então eu vou vir aqui, vou criar uma classe e vou criar algo que tenha ações para ficar bem legal os nossos exemplos. Então eu vou criar, por exemplo, uma classe chamada animal. E o nosso animal, ele tem algumas qualidades. Se nós pensarmos assim num animal genérico, certo? Um animal, ele tem um nome. Eu vou criar ele aqui do tipo string, que é um caractere alfanumérico. Não se preocupa com a linguagem Java em si.
tá? Eu estou criando ele como métodos públicos por enquanto, porque eu vou mostrar para vocês o que é o encapsulamento. Então ele tem um nome que é do tipo string. O que o nosso animal também ele pode ter? Ele pode ter uma idade, certo? Então eu vou criar uma idade aqui que é do tipo int, que é um tipo numérico. E o que mais? Ele tem um sexo. Vou colocar public string sexo. Então isso aqui é nosso animal. Então nossa classe aqui está criada, é uma classe animal, e nós temos os atributos, certo? Nós temos os dados da nossa classe. Nós também temos as ações. Então eu vou colocar aqui, ó, public void, não se preocupe com a sintaxe mais uma vez. Então vou ter umas ações. O que um animal faz? Ele anda, ele come. O que um animal também faz? Ele dorme. Determinamos algumas ações para a nossa classe animal. E eu vou colocar aqui umas saídas de console, só para ficar claro que nós estamos executando essa ação para vocês depois nos exemplos. Então esse é nosso animal. Mas será que nós queremos que, uma vez tendo o nosso animal, nós queremos permitir que esses valores dos animais sejam trocados? Um animal troca de nome toda hora? Um animal troca de idade toda hora? Um animal troca de sexo toda hora? Não me parece muito correto. A idade por si só, ao passar dos anos, ao passar do tempo, ela se incrementa sozinha, né? Ela modifica sozinha. Todo ano nós fazemos aniversário, a mesma coisa que os animais. Um animal não troca de sexo e um animal não troca de nome. Então eu vou abordar aqui para vocês um conceito, o nosso primeiro conceito de orientação a objeto, que é o encapsulamento. Expor para outras classes somente aquilo que interessa, somente aquilo que é importante, e deixar o código bem encapsulado, a lógica interna encapsulada. Então eu vou vir aqui e vou modificar para privado, ou seja, ele não está acessível mais para outra classe, e só vou deixar os métodos expostos aqui como público. Você pode ver que temos a palavrinha aqui, public, do inglês, public, que quer dizer público. E vou criar um cara aqui que chama construtor. Então eu vou colocar aqui, ó, public, que é público de novo, animal, e aqui sim eu vou passar o nome, vou passar a idade e vou passar o meu sexo. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem claro na hora que eu estiver criando o meu objeto. Porque lembra que a gente está criando a categoria classe, a classe, a categoria daquele objeto. Nós temos o animal que tem o nome, a idade e o sexo, e suponhamos agora que nós queremos criar esse animal. Então eu vou vir aqui na minha classe main, que é a principal classe do Java, que não se preocupe mais uma vez com o Java em si, e vou criar o meu primeiro animal. Então eu vou vir aqui e vou falar, eu quero um animal, e esse meu animal vamos chamar de girafa, e eu vou dar um new aqui, ó, vou criar um novo animal. O primeiro parâmetro é o nome. Como vai chamar a nossa girafa? Vamos chamar ela aqui de girafa 1. E também vou chamar aqui, eu vou falar que minha girafa ela tem 20 anos e que ela é do sexo feminino. E temos o nosso primeiro animal. E aqui eu vou trocar para leão. Então eu quero meu novo leão. Eu vou colocar aqui o nome de leão 1. Meu leão ele tem 5 anos, é um leão bem novinho e vai ser do sexo masculino. Tá vendo? Então nós temos a nossa categoria, nós temos a nossa classe animal e eu criei com a palavra aqui new animal 2 objetos, uma girafa e um leão. A partir do momento que nós criamos um objeto, você pode ver que nós não conseguimos mais alterar o nome, nem a idade, nem o sexo. Ele já foi criado. Eu não posso vir aqui e falar aqui, ó, girafa, ponto, faça alguma coisa. Eu consigo andar, comer e dormir, que são minhas ações que estão públicas. Então esse é o encapsulamento em ação, em prática. Expor realmente o que realmente interessa ser exposto e proteger as informações que não devem ser expostas dentro da classe com esses modificadores de acesso privados, certo? Então eu vou falar aqui que eu quero que minha girafa anda, eu quero que a minha girafa come. Eu vou falar a mesma coisa do meu leão, eu quero que o meu leão durma. Então para ficar mais claro aqui ainda, ó, eu vou imprimir junto aqui, ó, o nome do meu leão, do meu animal. Então eu vou colocar aqui, ó, nome. Então eu vim aqui, criei nome, está o nome do objeto e quais são as ações. E aí eu vou executar isso aqui, ó, vocês vão ver um resultado que legal. Aí vocês podem ver aí no console o que nós temos. Nós temos a girafa está andando, a girafa está comendo e o leão está dormindo, como nós prevemos aqui. Então nós temos a nossa classe animal e as determinadas ações e o nosso primeiro conceito, que é o conceito de encapsulamento. Vamos para o próximo conceito, que é herança. Muito bem, nós falamos sobre encapsulamento e agora nós vamos falar de outro conceito importante na programação orientada a objetos, que é o conceito de herança, que nada mais é que a nossa generalização. Então, vamos vir aqui, vamos criar uma nova classe para dar esse exemplo para você. Então, suponhamos que nós temos a classe pessoa. E aí, toda pessoa, ela tem o quê? Ela tem um nome, ela tem
também um sexo. E aqui nós temos também o nosso construtor, como nós já vimos no exemplo de encapsulamento. E a pessoa, ela também anda e ela também come. E aí nós temos queremos fazer uma generalização. Suponhamos que nós estamos fazendo um sistema e esse sistema lida com um sistema de uma empresa e lida com funcionários. Então nós podemos criar uma generalização da classe pessoa. Então nós temos uma classe aqui que é funcionário. O nosso funcionário, ele vai ser do tipo pessoa. E o que difere o funcionário de uma pessoa? Ele difere do que? Um funcionário, além de uma pessoa regular, ele tem um salário. E eu estou criando aqui com valor double, que são números flutuantes, tá? Com casas decimais. Então esse meu funcionário, o que difere de uma pessoa geral, de uma pessoa que não é funcionário, é o salário. Então nós poderíamos ter também um estudante. O estudante, ele é do tipo pessoa também, mas ele não tem salário. Um estudante, ele é apenas um estudante. O que um estudante tem? Ele tem uma escola. O que difere um estudante do funcionário e uma pessoa é que nós temos a pessoa, que é o tipo mais genérico, nós temos o funcionário e nós temos o estudante. Porque nós estamos tendo um erro, porque no Java, tá, a gente tem que criar o construtor apontando para a classe Py. Então, toda vez que você for criar um estudante, toda vez que você for criar um objeto da classe estudante, você tem que criar ele passando os mesmos atributos da classe Py ali, ao menos que nós tivéssemos um construtor sem nenhum parâmetro, mas daí já estamos entrando muito na peculiaridade da linguagem Java, tá? Mas aqui, toda vez que eu criar um estudante, eu tenho que passar um nome e um sexo, porque ele é do tipo pessoa. E olha só que legal. Aí se eu voltar na minha classe main aqui, que é a minha classe principal, eu vou comentar esse código que nós não estamos mais utilizando ele, funcionário. Eu vou colocar aqui, vamos pensar numa profissão, vou colocar funcionário igual a new funcionário. E aqui nós temos o nome, João, por exemplo. E nós temos o sexo masculino. E aí nós podemos criar também um estudante. Ó. Estudante é igual a new estudante. E aí nós temos aqui Maria, de sexo feminino. Beleza, funcionário, e temos a pessoa, e temos o estudante. Então, o nosso funcionário, ele tem as mesmas ações que a pessoa. Ele anda e ele come. Eu posso vir aqui, ó, posso falar para o meu funcionário, funcionário.andar. Eu posso fazer funcionário.comer. Posso fazer também meu estudante, andar e comer. Agora, o que difere um funcionário de um estudante e de uma pessoa? Um funcionário, ele trabalha. E aí, eu vou criar no meu estudante um método estudar, porque nosso estudante estuda. Ah, Carlos, mas ficou vermelho ali, deu erro, deu. O nome aqui, ele está inacessível, tá vendo? Nosso encapsulamento entrando em ação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso ter duas técnicas, eu posso deixar esse meu nome como um modificador de acesso protect, aí ele vai ser acessado pelas classes filhas, ou posso criar um método que seja público. Eu vou criar um método público aqui, só para ilustrar, eu vou colocar aqui, ó, get nome. E aí ele vai dar um this return, e vai retornar this.nome. Tá? Só para vocês verem mais a exposição das ações de uma classe. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, get nome e get nome. E na pessoa eu vou copiar isso aqui, eu vou colocar aqui também andar e comer. Aqui nós não precisamos do método, aqui a gente pode acessar direto, porque está dentro da própria classe. Está andando, está comendo. Vamos ver isso na prática, então? Então nós temos a herança aqui, nós temos uma generalização de pessoa, funcionário e estudante. Então a pessoa, o funcionário é uma pessoa, o estudante é uma pessoa. Nós vamos rodar aqui e vamos ver isso na prática. Então tá lá, João está andando, João está comendo, Maria está andando. O que difere o estudante do funcionário é que o funcionário trabalha. Então, ó, funcionário.trabalhar. Se eu vim aqui na estudante e tentar acessar o método trabalhar, ó, eu não consigo, tá? Porque ela é uma especialização, é uma versão menos genérica de pessoa, vamos dizer assim. Mas ela tem o estudar, ó. É a mesma coisa no funcionário. Então aí a gente tem a nossa generalização. Um outro conceito muito interessante para nós falarmos sobre programação orientada a objeto é o conceito de polimorfismo, que nada mais é que múltiplas formas. E o que é múltiplas formas na programação orientada a objeto? Nada mais é que você ter um objeto, que é geralmente um objeto genérico, objeto Py, e ele determina um comportamento e as classes filhas elas executam ou performam esse comportamento de uma forma específica.
Então eu criei aqui como exemplo o exemplo da forma geométrica para ficar bem fácil da gente entender. Então todas as formas geométricas, elas derivam da classe forma geométrica, e essa classe aqui, ela é uma classe abstrata, ou seja, ela não tem nenhuma implementação real, ela é uma classe que nós chamamos de uma classe simplesmente marcadora. E ela demanda que todas as formas geométricas, ela tenham uma ação que é desenhar. Vocês não concordam comigo que o triângulo é desenhado de uma forma, o quadrado é desenhado de outra e o círculo é desenhado de outra? O círculo, por exemplo, não tem lados. O triângulo tem 3 lados e o quadrado tem 4 lados, por exemplo, né? Então nós temos essas diferentes formas, e aí eu criei uma classe para cada uma dessas formas. Então nós temos o quadrado, estendendo a forma geométrica, com o mesmo método desenhar, imprimindo aqui, desenhando o quadrado. E nós temos a classe triângulo, desenhando o triângulo, a mesma coisa, e a classe círculo, desenhando o círculo, a mesma coisa. E aí, a partir disso, ó, eu criei uma classe lousa. E nessa classe lousa, ela tem uma desenhar forma geométrica. E aí, aqui, olha, eu não aceito um triângulo, não aceito um quadrado, não aceito um círculo. Eu aceito a forma genérica, a forma geométrica. E aqui dentro, eu chamo o método desenhar em si. Se a gente for na nossa classe main aqui, que é a nossa classe executável, ó, nós temos uma lousa, temos as 3 formas geométricas aqui, triângulo, quadrado e círculo. E aí, olha, eu vou chamar o método desenhar forma geométrica passando a minha forma aqui, ó. E vocês vão ver que eles vão ser desenhados das 3 formas diferentes. Então, se eu executar aqui, ó, primeiro exemplo, lousa, desenhar forma geométrica passando um triângulo. Aí está desenhando um triângulo, passando um quadrado, desenhando um quadrado e desenhando um círculo. Então, esse é, de forma bem básica, bem sucinta, o conceito de polimorfismo, ou múltiplas formas, né, que a programação orientada a objeto nos permite fazer. E por fim, o conceito de abstração. Né? O que é abstração? A abstração está muito ligada ao encapsulamento, que é você somente expor para as outras classes aquilo que é importante e esconder a implementação real para si. Tá? Então vamos pensar assim no conceito de um veículo. Então um veículo ele tem uma cor, ele tem um modelo, ele tem um ano de fabricação e tem um ano modelo. Quem está dirigindo o veículo não está muito preocupado como que funcionam os componentes internos do veículo. Ele só quer executar as ações, quer ligar, andar, dar ré e frear. Então, a partir do momento que nós exploramos essa capacidade ou essa característica da programação orientada a objeto, nosso código fica muito mais reutilizável, ele fica mais extensível e ele fica muito mais flexível, porque nós não expomos muito essas particularidades da implementação e deixamos com que essa abstração do mundo real por si só se comunique com outros objetos. Né? Aqui eu também estou usando o mesmo conceito de uma classe abstrata, e aí apenas a título de ilustração eu tenho uma classe que é o veículo utilitário, que são caminhonetes ou veículos tipo uma Saveiro ou uma estrada, né, que ela estende a classe veículo, e nós temos aqui os mesmos métodos sendo implementados, todos eles públicos, e a mesma coisa com o veículo de passeio, que seria um carro normal, que também estende a classe veículo e tem os métodos aqui. Outra forma da gente fazer isso seria também por meio de interfaces. Então, interfaces são criadas para impor um determinado comportamento. Então, uma classe que implementa uma interface específica vai dar aquele comportamento e o resto ali, toda aquela abstração vai ficar interna para a classe. Eu quis passar para vocês, então, nesse vídeo, um pouco dos principais conceitos de programação orientada a objetos, que é encapsulamento, abstração, polimorfismo e herança. Vocês tiveram um gostinho aí de como que é criar uma classe, como que é criar um objeto, como que é definir os atributos e as ações de uma classe. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar esse vídeo, que isso é muito importante para mim. Assim nós podemos alcançar o maior número de pessoas possíveis que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. E por hoje é só. Muito obrigado.